E a gente falou aqui de maneira geral sobre eh, como a literatura tem o seu papel, como ela pode nos ajudar. A gente deu alguns exemplos, mas também podemos pegar exemplos, inclusive, entre aspas, mais teológicos, né? Sim. Porque muitos dos nossos ouvintes aqui querem sempre conectar diretamente com a teologia em si. Então, pegar categorias tão importantes para a teologia, como a antropologia, a condição do homem, quem é o homem, sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, o papel da graça e da misericórdia, como Deus lida com o homem também. O que é que a gente pode falar sobre como a literatura, e aqui eu estou sempre usando literatura como sinônimo de livros de histórias, né? Só para deixar claro. Como a literatura pode ajudar o cristão a compreender melhor a condição humana e a graça de Deus no relacionamento com o ser humano. Coisas tão importantes para a nossa teologia. Sim. É importante a gente lembrar que literatura é uma arte e Deus nos criou com essa capacidade, né? E Deus nos deu essa inteligência de criar a partir do que ele fez, né? E agora é interessante também quando a gente encontra, por exemplo, uma literatura de um não cristão, a gente vê que o descrente, né, ele não tem a história, a grande narrativa completa, né? A criação, a queda, a redenção e a consumação, né? Então ele vai distorcer, ele vai distorcer essas partes aí da grande narrativa. E um cristão, ao entender essa distorção, isso é muito interessante para ele. Ele precisa ver como o mundo está distorcido. Ele precisa, e a literatura vai mostrar explicitamente, vai tornar claro isso diante dele. Então, assim, dando uma resposta bem geral, é que ele vai ver recursos, né? Deus criou a gente com essa capacidade, mas a gente vai ver o uso dessa capacidade de uma maneira não cumprindo o seu propósito, que é, em última instância, glorificar a Deus, porque se perdeu na queda, né? Se desconectou do seu Criador. E tudo que ele nos deu funciona bem, cumpre o seu alvo, quando está conectado na relação com ele. Agora, quando esse shalom, né, essa relação é rompida, a capacidade fica ali. E aí ela continua em operação. Ela continua em operação com toda a sua beleza, com toda a sua técnica, com toda os instrumentais que Deus nos deu na criação, mas de uma maneira distorcida, porque não tem o elemento central disso tudo, que é a redenção em Cristo Jesus, né? Agora, um cristão nesse sentido, ele deveria ler um texto para compreender a condição humana, com certeza. E ele vai ver a condição humana, se é um caso de uma literatura que não é cristã, né, longe da graça de Deus. E como a vida longe da graça de Deus, ela é uma vida, à luz agora da cosmovisão cristã, ela é uma vida sem sentido, né? Então tem obras, às vezes, que você lê e fala, meu Deus, dá um vazio, né? Por quê? Justamente é a distorção da grande história, né? Você vê a criação, um instinto religioso ali, mas sem conexão com o Criador, não tem redenção, ou busca redenção em coisas que não têm poder redentivo. Então essas coisas, como um cristão está bem formado, né, na sua fé, bem nutrido na fé cristã, ele vai automaticamente fazer o contraponto. E aí a gente percebe a tristeza de uma vida que não tem Deus como centro. Literatura vai mostrar, ou arte vai mostrar isso. E um cristão precisa ver. É difícil, mas ele precisa ver, né? E ainda pensando, né, especificamente na arte literária, o James Smith diz uma coisa interessante, que Deus nos fez animais narrativos. A palavra é forte, Olha né? aí. Animais narrativos, né? Assim, nós somos criados por ele, mas o que nos distingue dos demais é porque nós temos uma capacidade de trabalhar a linguagem, né? E isso nos caracteriza como animais narrativos. Então, a gente vai usar essa capacidade na leitura, né?
para a gente ver a nossa maneira de ser no mundo. Então, a nossa maneira de ser no mundo e outras maneiras de ser no mundo, que o universo ficcional vai mostrar pra gente, né? É olhar o Darth Vader e olhar e dizer, meu Deus, eu tô vendo aqui, se você ainda depois tem as 3 primeiras obras, né, da Star Wars, depois fizeram as 2, começa no 3, 4 e 5, depois fizeram o primeiro e o segundo, você vê o Anakin, como é que ele virou Darth Vader. Cultura do Star Wars aqui. Aí, não é literatura, né, mas vou trazer o Darth aí. Mas só pelo né, a narrativa. Quando você vê Anakin para Darth Vader, você fala, meu Deus, eu entendi como é que opera a queda, né? Como é que o pecado, o amar a si mesmo, o orgulho vai levando a gente para autodestruição, né? Então, e aí você fica preso em você mesmo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa personagem, você olha uma maneira dele ser no mundo, né? E aí, entender isso no universo ficcional, na imaginação, você entende como o mundo real funciona, o mundo real opera. Darth Vader não existe, mas eu entendo a lógica da corrupção, da autodestruição que o pecado traz, e a gente vê isso nas nossas relações aqui. Então, um cristão, ele vai ter na literatura um retrato da natureza humana. Já disse isso no outro podcast, tem um teórico da literatura no Brasil, que é o Antônio Cândido, ele diz que a literatura, ela exprime o homem. Então, prepare-se, crente. Você quer ver o homem expresso, sem reserva nenhuma? Leia a literatura. Vai ver a condição. Muito bom, muito bom. Tantas coisas para comentar aqui do que você falou, muito bem colocado. Essa questão do animal narrativo é interessante, que ela me lembra, inclusive, a como o fato de nós termos histórias é uma maneira de nós refletirmos a imagem de Deus como co-criadores dele, porque Deus é o criador por excelência, o narrador por excelência, e nós refletimos essa imagem dele também quando nós criamos a partir do que ele criou, quando nós também contamos histórias dentro da história que ele nos contou. Eu acho muito interessante livros que são histórias onde personagens contam histórias sobre outras coisas. De alguma maneira, isso acontece aqui no livro do Gilead, né? Porque ele está narrando outros eventos. E porque parece aquela coisa, né? Narrativa dentro da narrativa e tudo mais. Mas é isso que é a história do mundo, né? Nós estamos contando histórias dentro de uma história. E isso é fantástico, né? E esse é um ponto que já me chama a atenção aqui. E o outro é como você destacou que a literatura, ela nos permite conhecer a cosmovisão, a visão de mundo das pessoas, e de diversas maneiras. Por um lado, porque cada história encena várias cosmovisões. Sim. Então, a partir do experimentar, nós estamos vendo cosmovisões de outras pessoas que talvez, de culturas que talvez nós nunca conseguíssemos nos inserir para vivenciar. Mas ali nós estamos vendo quadros, pinturas, histórias. Ao mesmo tempo, a literatura nos permite reconhecer mais sobre a condição humana e sobre a graça de Deus, ao vivenciar essas histórias, mas também ao ver como essas histórias são contadas, né? Porque Exato. a depender de como o autor, do que ele destaca, do que ele enfatiza mais, do que ele deixa de lado, e de como ele conta cada um dos elementos, isso já manifesta a condição humana. Quando a gente vê um narrador contar uma história que não tem esperança, isso já manifesta a condição humana que está ali deturpada de não perceber que a história verdadeira, ela tem uma esperança, né? Você falou dos elementos principais da narrativa cristã, na história da redenção, da criação, queda, redenção, consumação, e de algum sentido, toda a história tem algum tipo de presença desses elementos. Sim. Mas quando olhamos, por exemplo, para a queda, né, o problema do mal, quantas histórias deturpam isso, criando 1001 causas diferentes para o problema do mal. Ah, não, o problema do mal é o dinheiro, o problema do mal é não sei o quê. E esquece, por exemplo, do pecado. Exato. Então isso é muito interessante, não é, Cristina? Exato. E a gente, por exemplo, no universo, no segmento de literatura infantil e juvenil, você tem demais isso. O problema do mal
mas sem, primeiro, sem mostrar o mal como a partir da corrupção, né, assim, a deterioração do bem, né, e bem corrompido. Então fica numa perspectiva às vezes moralista, né, mas não escancar. Falta essa perspectiva cristã, né? Dá vontade de falar, peraí, autor, você podia, ou então fazer, calma, leitor, essa história não é bem assim, né? Se você olhar isso, a grande história, isso vai fazer mais sentido, né? Mas a gente vê como às vezes essa parte, por exemplo, do mal, ela tá ali como um enredo, é uma história do mal, de como ele funciona, de como ele opera, mas sem a denúncia de que ele está atrelado ao pecado, né?